Não é o texto que lerei, mas Salmo 29, o salmista, ele expressa muito o valor da voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é capaz de despedaçar o Líbano. Os cedros do Líbano são quebrados e arrancados pela voz do Senhor. Ele tumultua as águas, troveja o Senhor, troveja ao Deus de toda a glória. A voz do Senhor é assim mesmo. E para o salmista, assim também como para todos os personagens do Antigo Testamento, Deus, ele sempre foi uma voz. Adão e Eva, eles só reconheciam uma voz. Noé, uma voz. Abraão, uma voz. Moisés, uma voz. Se pedíssemos para uma criança hebreia revelar o que era Deus, possivelmente ela desenharia uma boca, porque Ele é aquele que fala. Se fosse uma criança pós-moderna, iria possivelmente desenhar uma orelha. Deus é aquele que ouve a nossa oração. É muito diferente uma perspectiva da bíblica para uma perspectiva que nós temos hoje. A perspectiva bíblica, Deus fala. A perspectiva moderna, Deus ouve. Então, Deus existe para me ouvir, e só que a perspectiva bíblica sempre foi: Deus é e vai me falar e eu o ouvirei. Isso muda tudo. Isso, as dimensões de Deus e no relacionamento de Deus, isso muda tudo. Mas há um desafio: como saber que é Deus que está falando com a gente? Como saber que no meio de tantas vozes é a voz que troveja? Como saber no meio de tantas interferências, de tantas fontes, de tantas igrejas, de tantos líderes, de tantos recursos, como é que a gente sabe que é Deus falando comigo? Como é que a gente distingue? Qual é a capacidade que nós temos de discernir quando é Deus? É furado a gente acreditar no nosso coração. Vai pelas Escrituras. O nosso coração é extremamente enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Cuidado com paz no seu coração, muito cuidado. A paz no seu coração pode não ser um recurso muito confiável para você tomar suas decisões. Porque geralmente o nosso coração ele pode ser tendencioso a nos dar direcionamentos conforme o nosso desejo, nossas carências, nossos projetos e planejamentos. A voz de Deus é bem diferente. Então é um grande desafio saber como é que a gente consegue discernir Deus falando conosco. Nessa linha de reflexão, convido você a abrirmos a Bíblia em Josué, capítulo 1, e esse é o texto que nele eu compartilho com vocês alguns princípios que nos ajudará a entender quando é Deus falando com a gente. Josué capítulo 1, nós leremos do verso 1 até o verso 9. Creio que seja um texto familiar da maioria. Se você não é muito familiar às Escrituras, é o 6º livro da Bíblia. Antigo Testamento, Gênesis, ele é o 6º livro da Bíblia. Josué, logo no capítulo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo
tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e assim, somente assim serás bem-sucedido. Não foi eu que te mandei, não te mandei eu, não sou eu que estou te chamando. Ser forte e corajoso, não tenha medo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, há uma grande possibilidade da gente ter assim, alguns equívocos nessa distinção da voz de Deus para nós. Então, queria compartilhar com vocês assim, como é que a gente sabe que é Deus falando com a gente. Em primeiro lugar, papo reto é quando a gente não tem dúvida. Bom, então, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Quando eu não tenho dúvida. Eu não ajudei muito, né? Mas então, quando é Deus falando comigo, eu não tenho dúvida. Ainda não ajudei? Porque aquele que duvida, ele não pode ter um ambiente de fé. Não é daqui que eu estou tirando isso, é de toda a Bíblia. Pode ser que eu tenha dificuldade de entender, pode ser que eu não entenda muito bem o que vai estar depois da parede, já que ele está mandando eu passar a porta. Pode ser que eu tenha alguns questionamentos a fazer quando ele fala comigo, mas quando é Deus, eu não tenho dúvida. Pode ser que eu não goste, pode ser que eu retruque, pode ser que eu diga não ao que ele está me falando, mas hoje, nesse lugar, a minha oração é que você não tenha dúvidas de que Deus falará com você. Aí qual a resposta? Não sei, mas você saberá que Deus falou contigo. O ambiente de dúvida é um ambiente que pode levar a gente até a fogo, ou seja, até a morte. Judas, versículo 22 e 23, Judas diz assim: irmãos, nós precisamos ter misericórdia com aqueles que estão em dúvida, para salvarmos a vida deles do fogo. Judas só tem um capítulo, verso 22, verso 23. O apóstolo Paulo diz que se nós comemos alguma coisa com dúvida, já pecamos, porque comer em dúvida é pecado. Porque a fé, o ambiente da fé, não cabe dúvida. Tiago, capítulo 1, peça ao Senhor sabedoria dos céus, sem duvidar. Porque se você duvidar, você não receberá. Porque, homem, você não pode ter um ânimo inconstante. Ou você crê, ou você duvida. Então, assim, o ambiente de dúvida é aquele que faz com que uma arca não pudesse ser construída e nós não estaríamos aqui, porque se o Abraão tivesse dúvida, possivelmente outro iria substituir o Abraão, mas ele não teve dúvida que era Deus falando com ele. A arca foi construída, Moisés foi ao Egito retirar os escravos de lá, aquele que antecedeu Josué, e todos foram homens que ouviram uma mensagem. Boa, eu tenho que ter certeza quando é Deus falando comigo. Agora, nesse texto, eu quero nos ajudar a entender alguns princípios por onde Deus anda e alguns princípios dos quais o Senhor não abre mão. Aí sim vai nos ajudar a entender a voz de Deus. Porque se nós ouvirmos algo que esteja contrário a isso que eu quero compartilhar com você, acredite, tem tudo para não ser Deus falando contigo. Em primeiro lugar, Deus sempre revela a sua realidade. O Senhor sempre vai trazer a tua realidade à tua frente, apesar de você não gostar. Moisés está morto. Reconheça que não há mais como continuar com Moisés. Morreu. Entenda sua realidade, por mais que seja coisas que você não queria reconhecer. O que ainda não morreu nas nossas vidas? O que a gente nem permitiu ainda morrer? Escuta, o seu casamento, ele já acabou. E quantas pessoas ainda estão agarradas a pessoas que já morreram, um relacionamento que já morreu, e isso impede a visita poderosa do Senhor de ressurreição. Porque isso não significa que a gente precisava casar com outra pessoa, nós só estávamos precisando de um outro casamento. E enquanto a gente não reconhece que esse casamento morreu, não há um novo casamento. E nós não estamos falando de mudança de cônjuges, nós estamos falando de mudanças de corações. Porque o que gera um divórcio não é necessariamente pecado. O que gera o divórcio é um coração sem jeito. E um coração sem jeito não é uma intervenção cirúrgica, mas é um transplante. Dar-vos-ei um novo coração.
O Senhor revela as nossas realidades, porque uma das coisas que faz mais a gente sofrer é quando nós idealizamos um estilo de vida ou um jeito de viver, e enquanto esse ideal não é alcançado, a gente sempre está sofrendo. Ou seja, a gente conversa às vezes com alguns casais, e eu percebo que algumas irmãs, elas idealizaram o príncipe. Enquanto jovens, noivas, elas idealizaram aquele príncipe, vindo montado num cavalo branco, e veio só o cavalo. Entendeu como é que é? Aí você casou com um cavalo. Até agora o príncipe ainda não veio. Aí você está em crise, há 20 anos de casado, porque o príncipe não chegou, chegou o cavalo só. Filho, é esse aí, seu marido. É esse, o príncipe não vai vir. E nem cavalo se transforma em príncipe. Que ideal é esse que você colocou na sua vida? Você idealizou uma coisa que não é real. O que você idealizou para os seus filhos? Acredite, aquilo que você idealizou para os seus filhos, pode ser que dê tudo errado. Que não dependia da tua oração, não dependia da sua fé, não dependia da sua seriedade com Deus. O que idealizou para o seu casamento? Às vezes a gente fica olhando assim, ninguém casou para divorciar, isso é verdade. É verdade. Mas prepare-se, pode acontecer com você. Porque nós não sabemos o que vai passar na cabeça do outro. Gente, Tiago capítulo 1, o apóstolo Tiago, ele desmonta as nossas pretensões sobre o amanhã. Ele diz assim: homem, você é neblina, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Você não controla nada. Você diz: amanhã nós iremos fazer tal e tal coisa. Abra o olho. A Bíblia está te alertando que o mundo real é esse, no qual você não tem controle sobre o amanhã. Não faça planos para o amanhã. Diga sim: se Deus permitir, amanhã eu farei tal e tal coisa. Isso é real. Você não acreditaria que podia acontecer com você? Por quê? Eu não sei o que será de mim se eu for traído. Eu disse: espera só um minutinho. Você vai saber já já o que vai ser de você. E não estou falando de traição conjugal, estou falando de traição da vida. É no trabalho, em qualquer ambiente, é na família. As pessoas nos trairão. E bem-aventurado aqueles que serão traídos, porque eles serão, tipo assim, filhos de Deus, que responderão aos traidores da forma que Jesus respondeu a Judas. O mundo real é um mundo que a gente insiste. Qual é o nome da doença que você não quer falar? Qual é o nome do pecado que você nunca fala? Fala o nome do pecado que você luta com ele. Qual é a tua realidade da qual você sempre foge? Reconheça que morreu a vida de oração. Reconheça que morreu a sua vida espiritual. Reconheça que morreu o teu testemunho. Reconheça que morreu o seu caráter. Reconheça que há mortes na sua vida. Reconheça. Reconheça que morreu. Escute o Senhor falando com você. Olha, morreu, cara. Não tem mais vida aí onde você está agoando, regando, jogando semente, amigo. Isso aí já morreu. Moisés é morto. Encare suas realidades. Qual foi o diagnóstico? É sua realidade, não adianta colocar a boca para lá. A vida não vai encontrar jeito para você enquanto você foge sempre de uma realidade. Não vai acontecer isso não. Mas como não? Não fazia planos de Josué entrar na terra prometida sem Moisés. Mas ele sabia que Moisés não entraria. Capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés ouviu que ele não entraria. E aqui no capítulo 34, revela a morte de Moisés. No capítulo 1, Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E no capítulo 34, ele morre. A gente está desconsiderando o que o Senhor já nos disse nas Escrituras, e quando chega a nossa realidade, a gente surta. Mas espera aí, o Senhor já tinha dito que isso ia acontecer. O Senhor já tinha avisado que isso iria acontecer. Se não aconteceria, mas todos nós estávamos na fila para que acontecesse.
Lembra da história da mulher que foi viajar sem um marido? Mulher sábia. Ela viajou a Europa, rodar a Europa toda, passar muito tempo. E essas viagens a gente não leva marido não, gente. Digo por mim. Solange tem que ir só mesmo. Ela ligou para o marido para saber como é que estavam as coisas, os meninos estavam bem, se ele estava bem, se estava comendo direitinho, e ela tinha um gato, aquele gato bonitão, todo peludão assim, era um gato mesmo. E era um xodó da vida dela, e ela ligou, e ao conversar, disse assim, e o gato? Ele disse, morreu. Eu disse, não fale isso, não fale desse jeito, você acabou com a minha viagem. Aí começou a brigar com o marido. Mas quando era ligar para você hoje, era para você ter dito assim, ele subiu no telhado. Quando eu voltasse a ligar, você diria assim, ele parou de comer. Na outra ligação, você diria, ele está muito mal. Na quarta, aí sim você me dizia que ele tinha morrido, porque eu teria como me preparar. Você acabou com a minha viagem. Mas sim, entendi. E por falar nisso, como é que está minha mãe? Aí disse assim, ela subiu no telhado. Viu, gente? Aí, o Senhor falar a Moisés, o Senhor falar a Josué, dizendo assim, Moisés subiu no telhado. Deus? Não, Deus não. Deus diz assim, Moisés, o meu servo, ele morreu. Então, assim, quantas vezes a gente está querendo fugir das nossas realidades e fugir das coisas que estão à nossa frente? Cara, eu não sou cristão. Você sabe disso. E está insistindo e forçando a barra. Isso vai até quando? Segundo lugar, quando Deus fala, Ele é um Deus que nos vocaciona a um chamado. É um Deus que nos coloca em movimento. Porque agora, depois que Ele fala a verdade, a realidade para Josué, Ele diz assim, a palavra é dispõe-te. O Moisés, meu servo, versículo 2, ele morreu. Agora, quanto a você, eu quero que você tenha uma disposição de coração, consciente, concordando comigo, abrindo mão de tudo que pode te atrapalhar ao que eu vou te dizer, e isso é se dispor. É soltar todas as bagagens, é abrir mão de todos os projetos que você tinha, e agora você vai se dispor a obedecer ao que eu vou te dizer. Isso é se dispor. Nós cantamos coisas aqui que são muito profundas para que pode ficar só em um cântico, mas se a gente tiver cantado isso aqui mesmo, nós falamos coisas sérias. Eu quero fazer que o teu querer seja o meu querer. Então é isso aqui. Eu vou querer somente aquilo que o Senhor quiser, e agora a minha vontade, ela não existe mais, porque daqui para frente será a tua vontade. Se nós cantamos isso aqui, nós assinamos uma procuração em branco, demos para o Senhor e dizemos, faça da minha vida o que o Senhor quiser. E se nós não fizemos isso, se nós não cantamos isso conscientemente, foi apenas uma canção que ficamos no julgamento, se gostamos ou não gostamos. Mas se foi uma oração, nós assinamos uma folha em branco e dissemos, aqui está, Senhor, eu estou disposto ao Senhor definir as rotas que eu seguirei. Deus só fala, quando Deus vai falar conosco, Ele sempre fala na direção da sua vontade, nunca na direção da minha vontade, nunca. Se coincidiu, louvado seja o nome do Senhor, mas é porque a gente aprendeu a oração do Pai Nosso quando dissemos, seja feita a tua vontade na terra, no meu coração, assim como ela é feita no céu. E agora, quando Josué ouve isso, a palavra do Senhor é, você vai ter que atravessar o Jordão, amigo, você vai ter que superar os medos, correntezas contrárias, não vai ter uma pista bem pavimentada para você ir, você vai ter que encarar um incerto. E tem outra coisa, deixa eu te contar um segredo sobre quanto da minha vontade você vai ter que seguir. Quanto do meu querer você precisa entender. É que esse projeto dele, essa vontade dele, em terceiro lugar, inclui
um povo. Eu quero que você saiba, Josué, que eu não tenho um projeto que caiba só você. Eu quero que você entenda, Josué, que quando eu estou te chamando, existe uma realidade tua que eu agora expus, existe agora um chamado que você entendeu, eu quero que você se disponha, mas para fazer a minha vontade. Entenda uma coisa, amigo, a minha vontade, Josué, jamais terá só você no assunto. Inclui um povo. Você fará com que este povo herde a terra. Você não é uma pessoa isolada. Deixa eu contar um segredo. Quando uma pessoa diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, quando alguém diz, eu não preciso da satisfação da minha vida a ninguém, deixa eu só contar um segredo para você. Essa pessoa, jamais, ela foi uma cristã. Vou repetir. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é anticristo. Eu não devo satisfação da minha vida para ninguém, isso é uma palavra anticristã. Porque o Senhor está dizendo assim, você tem que se aconselhar uns com os outros. Você tem que exortar um ao outro. Você tem que fortalecer um ao outro. Você tem que orar uns pelos outros. Você tem que se meter na vida do outro sim, e o outro vai ter que deixar porque é um povo. Você está entendendo que assim, uma vida isolada é uma vida contrária ao que Deus queria para nossas vidas? Faz em mim o teu querer. Faço. Primeiro você vai ter que ser povo. Abrir mão do teu orgulho, do teu egoísmo, da tua soberba, da tua individualidade e começar a servir ao meu povo. Mas eu te amo. Eu disse, eu sei, eu fiz essa pergunta para o Pedro. Pedro, você me ama? Ele disse, amo. Então, é para apacentar o meu povo. Porque eu não tenho um projeto que te inclua. Eu não tenho um projeto para você. Eu só tenho um projeto para a minha igreja. Eu não morri por você, entenda. Eu matei você para que você se tornasse um povo. Na verdade, entenda, eu não te salvei, eu te matei. A salvação está agora num desdobramento que você se torna como eu. E eu não sou eu sou nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma trindade. Você se acha tão bom que você é capaz de viver só, enquanto eu sou três. Não sei se você está entendendo o tão desviado você está, que não existe uma pessoa sozinha. Porque eu sou três. Eu nunca digo que eu sou eu sempre digo que eu sou um nós. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E não é bom que esse homem esteja só, porque se esse homem estiver só, ele comprometerá uma possibilidade de revelar quem eu sou. E ele não vai revelar quem eu sou na sua individualidade, não. Ele só pode revelar quem eu sou, ele sendo uma comunidade. Você tem que conduzir um povo, amigo. Você vai ter que ser referência para um povo. E você vai ter que orar por um povo. E você vai ter que sofrer por um povo. E você vai ter que pertencer a um povo. E você vai ter que agora dizer que faz parte de um povo. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho um rebanho, eu tenho uma figueira, eu sou a videira e vocês são galhos. Então, assim, entenda, galho não é comigo. Galho sozinho não tem parte comigo. Tem que estar enxertado na videira, dando fruto e corresponsável pelos outros galhos. É isso que eu quero. Então, assim, hoje a voz que nós ouvimos em tantos lugares exalta a nossa individualidade. O Evangelho mata a nossa individualidade. As vozes que nós ouvimos em muitos lugares diz que Deus está preparando um projeto para que você seja um sucesso. A voz do Evangelho desmonta isso de jeito nenhum. O Evangelho diz que nós somos mais que vencedores. A voz do Senhor sempre aponta para um povo. A voz humana e a paz do meu coração aponta para mim. Por isso que quando eu me apresento para orar, eu não posso ir só. Eu tenho que levar um povo comigo.
Da mesma forma que se algum de nós inventarmos a pecar em algum lugar, acredite que você não está indo sozinho não, miserável. Você está levando a igreja com você. Porque quem te vê num boteco, não vai dizer que é você não. Sabe o que eles vão dizer? É da igreja. Quando vê você fazendo um negócio fraudulento, nunca vão dizer que foi você que fez. Sabe o que vão dizer? É da igreja. Porque você carrega um nome, e esse nome corresponde a um povo, pelo qual nós somos responsáveis. E a gente vai ser referência para esse povo, para herdar uma terra que Deus prometeu. Como nós falamos na quinta-feira, 2021 vai ser uma bênção. E essas bênçãos estão sentadas aqui hoje. 2021 não vai ser uma bênção para mim, não. Eu serei uma bênção em 2021. Chega de Deus ter projetinho para mim. E partamos até que enfim para um projeto que eu tenho que amar a sua igreja da mesma forma que Ele amou. Nós não somos carentes de bênção e nem necessitamos de bênção. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Está resolvido. Então 2021 vai ser uma bênção porque nós chegamos e nós estamos em 2021. Como é que isso vai ser possível? Isso vai ser possível por causa da grande promessa que Ele nos dá. E a promessa que Ele nos dá é: eu estarei contigo. Por onde você andar, eu vou estar com você. Não é você na tua força, não é você na tua coragem, mas é eu em você que fará de você forte e fará de você corajoso. Então é eu contigo. Por isso que você pode encarar o Jordão, você pode atravessar as tuas grandes dificuldades e barreiras, e você vai conseguir porque eu serei com você. Você vai chegar até os locais onde eu prometi que você chegaria, não é porque você foi forte e habilidoso, mas é porque eu fui contigo. Nós não chegamos ao dia 17 de janeiro de 2021 porque nós fomos habilidosos no viver. Não, é porque o Senhor foi comigo em todos os momentos que atravessamos. Em todo o tempo que a gente passou, Ele foi comigo. Que se não fosse Ele, nós não teríamos chegado até aqui. E a promessa que Ele dá é: Josué, nunca eu vou te deixar. E é só isso, irmãos, que você precisa ouvir hoje à noite, que eu preciso ouvir hoje à noite. Essa é a promessa valiosa do Senhor para a gente encarar essa semana que inicia. Deus, o que é que eu tenho que fazer com os desafios que eu tenho essa semana? Essa semana, saiba de uma coisa: eu estarei com você, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Você passou por problemas de relacionamentos, mas comigo nunca. Você está colocando na minha conta, cara. Alguém te traiu e você está decepcionado comigo. Alguém puxou seu tapete, alguém não te socorreu, alguém não foi com você, e você está colocando para que eu pague esse boleto. Foram os homens que fizeram isso. Deixa eu te contar um segredo. Fizeram isso com o meu filho, por que não fariam com você? Eu nunca vou te desamparar. O salmista fala que ainda que pai e mãe nos abandone, o Senhor nunca me abandonará, nunca. Gente boa, mas só que tem limites, tá? E aí talvez seja uma coisa que o Senhor, quando falar conosco, Ele sempre vai dizer para nós: tenha limites na sua vida. Aqui está um versículo bacana, está aqui um versículo bom da gente tirar da Bíblia e usar ele sozinho. Versículo 3 de Josué. Aqui está um versículo que vale a pena você pegar ele sozinho e sair cantando, profetizando. Aonde você colocar a planta do seu pé é seu. Boa, aqui está um versículo bom para você quebrar a cara.
pega esse versículo 3, põe debaixo do braço, sai cantando e dizendo assim: onde eu colocar o meu pé é meu. Faça isso. E a minha sugestão que eu dei de manhã é ir no parque da cidade, ficar rodando lá e dizer: isso aqui é meu agora, a partir de agora. Pronto. Faz um loteamento, pega ali na beira do laguinho, os pedalinhos, e o parque da cidade é seu a partir de agora, em nome de Jesus. Não. Faz isso. Põe uma faixa lá que agora é teu. A gente vai deixar um cafezinho para você na papuda. Faz isso, loteia o parque da cidade. Não, querido, existe o verso 4 que coloca limites. Porque o que vai marcar agora a bênção que eu tenho para você não é a sola do teu pé, não, é a minha voz. Eu disse que a terra que você vai receber, ela vai de lugar X a lugar Y. Da parte A à parte B. Aqui dentro, onde você colocar o pé, é seu. Então é do lote 2 ao lote 6. O 7 não é seu, não. E nem o 1. Não pule o muro dizendo que esse lote é meu, usando o versículo 3. Você deveria entender que a sua vida tem limites. Meu irmão, você não é tudo para todos. Deus não mandou você atravessar fronteiras que você não deveria ter atravessado. Deus não chamou você para se meter na família de outra pessoa. Deus não chamou você para se meter na filha do seu filho que já é casado. Isso é uma fronteira que você não deveria passar. Você deveria reconhecer quais são os limites da sua vida. Você deveria trabalhar menos, porque você não está reconhecendo os seus limites. Você deveria usar menos, consumir menos, ser menos, porque você está desrespeitando fronteiras que eu disse para você que era só até aqui. E nós somos uma geração que não sabe dizer parou. Porque nós somos sempre insatisfeitos em nome de Jesus, que eu não sei como é que isso acontece. Nós somos sempre vazios em nome de Jesus. Nós sempre queremos mais em nome de Jesus. Nunca basta. O salário nunca é o suficiente, o tempo nunca é suficiente, o que eu ganho nunca é suficiente, o que eu tenho nunca é suficiente, nunca tem um basta. E esse versículo 4 eu entendo que o Senhor diz assim: cara, sempre quando eu for falar com você, atente para os limites que eu estou querendo que você tenha. Reconheça realidades. Escute um chamado. Entenda que o assunto em relevo, em negrito, o destacado é a minha vontade e não sua. Busque saber o que eu quero. Quando você entender a promessa de que eu estarei contigo para sempre, você vai parar de entender que as coisas é na sua força. Mas agora um Deus que tudo pode e está com você em todos os momentos, é um Deus que coloca limites na sua vida. E em último lugar, Deus quando Ele fala, Ele sempre aponta para um livro. Seja forte e corajoso para conduzir esse povo, mas seja forte, versículo 7, e muito corajoso, para que você faça tudo aquilo que esse livro disser. Sempre a voz do Senhor nunca será em colisão com as Escrituras. A voz do Senhor nunca dirá coisas que a Bíblia não disse. A voz do Senhor nunca não dirá coisas que ela disse. Pare de querer buscar coisas do Senhor e respostas do Senhor. Sabe de uma coisa, gente? Eu estou entendendo que Deus está falando com a gente hoje à noite aqui. Sabe o que Ele está falando? Leia a Bíblia. Você que estava esperando a resposta de Deus na sua vida hoje, leia as Escrituras. Você que veio aqui esperando uma revelação profética, específica, falando o seu nome, Deus está falando com você. Volte para a Bíblia. Eu quero, Josué, que você ande agora, a partir de hoje, não me ouvindo todo dia no café da manhã, não, mas ir abrindo as Escrituras dia e noite, e meditando nesse livro dia e noite, e fazendo o que esse livro manda.
Só assim você terá êxito na sua vida. Só assim você será bem-sucedido por onde você for, ouvindo a minha voz. Só assim as coisas vão dar certo para você. Só assim. Nós queremos ouvir de Deus o quê? Que a Bíblia não vai acontecer com a gente. Nós queremos ouvir de Deus o quê? O que a gente está querendo ouvir tanto de Deus que as Escrituras já disseram? Que resposta mesmo você está precisando, se a Bíblia já deu? Eu quero caminhar para o encerramento, lembrando de algo que eu sempre falo aqui, principalmente nos ambientes de aula, que é um bilhete que o Senhor mandou entregar para você hoje à noite. Entenda bem a ilustração que eu vou te dizer, vários irmãos já conhecem, mas entenda bem. O Senhor mandou entregar um bilhete para você hoje à noite, escrito o seu nome, dizendo assim: estou esperando você amanhã, às 3 horas da tarde, na entrada do cemitério de Sobradinho. Assinado Deus. E mandou entregar para você hoje à noite. Estou esperando você amanhã, às 3 horas da tarde, na porta do cemitério de Sobradinho. Assinado Deus. Vou te contar uma coisa. Se você morar em Ceilândia, você vai dizer possivelmente, longe, né? É. E o carro está na reserva. 3 horas da tarde eu estou no trabalho. E se eu for demitido? Pois é. Não podia ser num shopping? Tem que ser no cemitério? Mas cemitério. Mas assim, não daria, não dá não. Você sabia que isso é Bíblia? Você sabia que esse bilhete é as Escrituras? A gente pode passar aqui anos lendo o bilhete e nunca indo lá amanhã às 3 horas da tarde. E sabe quando é que a gente vai conhecer Deus? Lá, às 3 horas da tarde, na porta de um cemitério, muito longe, fora do meu conforto. Num horário que eu posso perder e correr todos os riscos. Onde o carro pode dar pane, mas agora ele passa a ser responsável. E eu experimentarei o milagre de uma carona que alguém me levou para lá e o nome dessa pessoa era um anjo. Porque ele sabia que eu estava em movimento de obediência. E o Senhor agora passa a assumir todas as responsabilidades para que eu esteja lá às 3 horas da tarde. E se eu for demitido, a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida era uma demissão. Porque ele sabia que eu ia ser demitido. Ele marcou o encontro. Não sou eu que digo, Deus, não dá por causa do meu tempo. Senhor, não dá porque pegou exatamente numa segunda-feira, e segunda-feira para mim é terrível. Ou você acha que Deus não sabia disso? Ou você acha que Deus não sabia que você pode perder emprego, está ocupado, é longe, carro na reserva, não gosta de cemitério? Por que você acha que Deus escolheu em Sobradinho? Por que você acha que essa Bíblia aqui sempre vai trazer palavras confortáveis, próximas, sem custo? Por que a Bíblia seria assim? Aí se a gente for fazer teologia, a gente vai estudar o bilhete, para saber se eu fui porque eu fui predestinado, ou se eu fui por livre vontade. Se o bilhete foi escrito em grego ou aramaico, e o papel, qual era? Aí pode ser que eu passe a vida toda estudando essas coisas, e nunca esteja lá amanhã às 3 horas da tarde. Gente boa, chega. A gente tem que estar lá amanhã às 3 horas da tarde para saber quem Deus é. Pode ser que a gente saia daqui, mais uma vez tendo ouvido um bilhete, mas a gente não vai para o encontro. Pode ser que mais uma vez um bilhete foi bem exposto. A gente entendeu, mas a gente não vai não.
Qual é a sua realidade? Para que Deus está te chamando? Qual assunto da vontade dele você está fugindo? Por que você não é mais povo? Por que você não se preocupa com a igreja? Por que a promessa eterna que eu estarei contigo todos os dias não faz mais efeito? Geralmente é porque a gente não tem ido aos encontros que ele tem mandado ir. João capítulo 20, aconteceu algo interessante. Maria chega até o túmulo de Jesus. Está projetado aqui, mas caso você queira olhar na Bíblia. No domingo, quando o Senhor ressuscitou, Maria foi lá no domingo. Entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, porque o corpo de Jesus sumiu. Verso 11. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram os anjos: mulheres, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou para trás e viu quem? Jesus, em pé, mas não reconheceu o Senhor, pensou que era o jardineiro. Perguntou-lhes: mulher, por que choras? A quem procuras? E supondo ela ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se o Senhor tirou, diz aonde o puseste, e eu o levarei. Disse Jesus: o quê? Maria? E ela, voltando, disse em hebraico: Rabone, mestre. A Maria viu Jesus e não reconheceu. A Maria ouviu Jesus e não mudou nada, pensava que era um jardineiro. Ouviu a voz do Senhor e ainda não reconheceu. Mas quando o Senhor disse assim: Maria, é Ele. Porque só Ele sabe falar o meu nome do jeito que Ele falou. Porque só Ele sabe falar comigo de um jeito que ninguém mais sabe. Só Ele sabe pronunciar o meu nome de uma forma que nem os meus pais sabem. Ele sabe falar comigo de um jeito que eu entendo que é Ele falando comigo. Mulher, por que você está chorando? Não entendeu. Mas quando o Senhor chamou pelo nome, ela disse: é o Senhor. A minha oração é que Deus tenha falado com você hoje pelo seu nome, pelo nosso nome. E Deus falou comigo. Vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração.